situação de Bolsonaro só piora. O ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista ao Washington Post, um jornal americano. Falou de Eduardo e da situação de Bolsonaro do julgamento. Vamos aqui para a primeira que ele falou sobre o julgamento de Bolsonaro. Abre aspas. Que não há nenhuma possibilidade de recuar 1 milímetro sequer em relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mesmo após sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal Washington Post, divulgado nessa, segunda-feira, Moraes ressaltou que, apesar de estar na lista de sanções da Lei Magnitsky, não há nenhuma possibilidade de recuar no julgamento de Bolsonaro, já deixando bem claro. E sobre Eduardo, olha só, Eduardo Bolsonaro envenenou, a relação entre Brasil e Estados Unidos, disse o ministro Alexandre de Moraes. Vamos aqui ler. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que falsas narrativas envenenaram o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, sobretudo pela atuação de brasileiros ligados ao governo Donald Trump, em referência ao deputado Eduardo Bolsonaro. Já deixou bem claro, que não vai recuar nas suas decisões. Pessoal, gente, uma decisão importante do ministro Flávio Dino. Vocês lembram que nessa chantagem feita pela família do Bolsonaro, além das tarifas, tinha uma ameaça. Uma ameaça ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, que, segundo eles, bloquearia as contas do ministro Alexandre de Moraes, inclusive aqui nos bancos do Brasil. Nós entramos com a medida cautelar, dizendo que isso era inconstitucional. Uma coisa é uma lei norte-americana, só que aqui no Brasil nós temos nosso ordenamento jurídico. Os bancos, as instituições têm que obedecer às nossas leis. Pois bem, o ministro Flávio Dino se antecipa. Numa outra discussão, ele toma uma decisão em que deixa claro isso. Nós não somos colônia. Aqui no Brasil nós temos nossas próprias leis. E a Lei Magnitsky não se aplica ao território nacional e às instituições financeiras que aqui estão. Agora, sabe o que o Eduardo Bolsonaro disse? Que se opor a isso, a Lei Magnitsky, é se opor a algo como a lei da gravidade. Isso é uma cabeça de colonizado, o espírito de vira-latismo. Nós não somos colônia. A lei norte-americana não tem aplicação universal. Nós temos um ordenamento jurídico próprio. E eles agora ameaçam as instituições financeiras. O Brasil vai entrar num risco sistêmico. Bancos podem quebrar. Veja o que ele falou. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Isso é mais uma chantagem, mas mais uma bravata, bravateiro. Sabe por quê? Os bancos, as instituições, sabem que aqui no Brasil tem que obedecer às leis nacionais, o ordenamento jurídico. É porque tudo que ele está fazendo é bravata. É isso da Lei Magnitsky, o impacto? É cancelar vistos? Qual o grande sofrimento com esse cancelamento de vistos, de autoridades? Sinceramente, a perseguição aos mais médicos? Mesmo o tarifaço com o Plano Brasil Soberano, o impacto na economia hoje vai ser pequeno. 0,1% do PIB, porque o Brasil está sabendo se defender. Nós ainda estamos tendo redução da inflação, o dólar está caindo. Bravateiro esse Eduardo Bolsonaro. O Brasil não vai se intimidar com suas ameaças.
Flávio Dino fez o que aquela juíza nos Estados Unidos fez quando Alexandre de Moraes notificou a Rumble, a Truth Social lá nos Estados Unidos. Lembra que Alexandre de Moraes foi lá e notificou a Truth Social e a Rumble? Aí a Truth Social, as duas empresas norte-americanas, correram pro judiciário americano. A juíza olhou e falou assim, mas isso aqui é de fora dos Estados Unidos. Vocês não têm que se preocupar. Ignora, no caso do Alexandre de Moraes, né? Ignora o que esse pessoal tá falando. Vocês têm que cumprir as leis aqui dos Estados Unidos. O que Flávio Dino tá fazendo é exatamente a mesma coisa. Vocês aqui no Brasil têm que cumprir as leis brasileiras. E é assim que tem que ser. Se por um acaso os Estados Unidos quiser alavancar esse problema, escalar esse problema e achar que eles podem impor uma sanção ao Brasil para defender Eduardo Bolsonaro e o pai dele, é uma decisão norte-americana. Não cabe a nós. Por enquanto, as decisões que eles tomaram estão machucando mais a economia norte-americana do que a brasileira. Vamos ver até quando eles vão continuar nessa toada. Eu acredito que os dias da dona Fifi aqui, do fofoqueirão aqui, do leve trás, estão acabando. A inflação nos Estados Unidos está batendo valores absurdos. A população vai começar a falar assim, ei, pode parar com isso aí. Queremos comprar as coisas do Brasil baratinho. Nada de impor tarifas nele, porque senão quem tá pagando mais caro aqui somos nós. Não é você não, Donald Trump. Somos nós. E quando acontecer isso, o X9, dedo duro, leve trás aqui, será escanteado. E não vai demorar muito, não. Vai acontecer esse ano aqui. Não deveria fazer previsões, né? Mas eu imagino que aconteça esse ano isso aqui. Veremos. Olá, meus caros. No Brasil, o tempo passa, o café esfria, mas o ministro do STF, Alexandre de Moraes, não recua 1 milímetro. Foi exatamente isso que ele disse numa entrevista para o The Washington Post. Sim, jornal americano, lá dos Estados Unidos, da gringa. Porque quando o barraco e o babado é grande, até o gringo quer saber a história. E o assunto? Os processos contra o Bozo, o Bolsonaro, as sanções contra ele próprio, Moraes. O ministro deixou claro que se tiver que condenar, condena. Se tiver que absolver, bom, aí a gente vai ver depois. Zoeiras à parte, para Bolsonaro não achar que é verdade e não querer fazer publicação baseada nisso, o ministro prometeu seguir as provas, as regras e a jurisdição, a legislação brasileira. Veja só. Seguir regras, tudo que Bolsa Afetivo não sabe. Mesmo com os Estados Unidos aplicando sanções com relação ao ministro Alexandre de Moraes, né, sanções até com o nome de vilão russo, Lei Magnitsky, os bolso-afetivos tudo dando risada, né, achando que sabe o que é isso, achando a gravidade disso, se aplica aqui no Brasil ou não. Próprio ministro, companheiro do ministro Moraes, o Flávio Dino, já falou que a legislação dos Estados Unidos não compete aqui para o Brasil, a legislação brasileira não compete aos Estados Unidos meter o bedelho. Né? O Alexandre de Moraes literalmente segue inabalável e imbatível. Visto cancelado? Sim. Bens bloqueados? Sim. Nada disso está assustando o ministro. Parece o John Wick do STF. Mexeram com o cara errado. Mexeram com ele e agora vão ter que aguentar. E para fechar com poesia institucional, ele disse que o Brasil já pegou a tal da doença da autocracia, mas que está vacinado. Agora a pergunta que fica no ar é a seguinte: se foi a vacina da Pfizer, da Coronavac ou jurisprudência ativista? Enfim, sigamos todos o relator. Acabou a brincadeira. Alexandre de Moraes falou ao Washington Post e mandou um recado direto para Trump, Bolsonaro e toda essa turma que sonha com golpe. Abre aspas. Não há a menor chance de recuar 1 milímetro. Fecha aspas. É isso mesmo que você ouviu. Nem 1 milímetro. Enquanto Trump tenta pressionar, enquanto os Estados Unidos anunciam sanções, enquanto Bolsonaro e seus seguidores ainda sonham com impunidade, Alexandre de Moraes respondeu com firmeza. O julgamento vai seguir. As provas vão ser analisadas. E quem tiver que ser condenado, será condenado. Nem Trump, nem Elon Musk, nem Bolsonaro, nem ninguém vai parar a justiça brasileira. Alexandre de Moraes foi mais longe. Ele disse que o Brasil criou anticorpos contra a autocracia. Que a democracia agora tem vacina contra golpe. E o recado é simples. Pode vir pressão de fora. Pode vir choro de dentro. Mas aqui ninguém vai recuar. Jair Bolsonaro que se prepare. Porque o Supremo Tribunal Federal não vai abaixar a cabeça. O ministro deixou claro, nem 1 milímetro. Isso é o que mais assusta os bolsonaristas.
Eles descobriram que a lei vale para todos, até para o mito de barro deles. E você, está assistindo? Já percebeu? Essa é a diferença entre democracia e autoritarismo. Democracia não recua. Democracia enfrenta. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no meu canal e compartilha. Porque aqui a gente fala a verdade que a extrema-direita não aguenta ouvir. Choro é livre. Após mais uma derrota, o Eduardo Bolsonaro aparece visivelmente desesperado com seu próprio fracasso. O fato é que acabaram os argumentos do Eduardo Bolsonaro. Não tem mais o que ele usar como barganha para ameaçar as autoridades brasileiras. Agora ele passou a ameaçar o sistema bancário brasileiro aí, as instituições financeiras, e tá colocando na cabeça dos caramelos, por exemplo. Olha só. Gente, eu vejo os comentários aí dos bolsonaristas nos meus vídeos. Gente, me dá vontade de rir. Vocês são muito comédia, bicho. Vocês vêm ameaçar o Brasil com coisa que o Trump nem pensou em fazer. Vocês ameaçaram com a suspensão do GPS, não vingou. Abandonaram aquilo ali, não teve mais ameaça de suspensão de GPS, viralizou semanas passadas aí, colocando ali terrorismo intelectual na cabeça das pessoas que não entendem do assunto. Olha, nós vamos ficar sem poder nos comunicar, vamos ficar sem o GPS, já foi explicado aí que isso aí não é possível. Agora estão dizendo aí que o Trump vai excluir o Brasil do sistema SWIFT. Cara, Trump não tem o poder de fazer isso sozinho. E mesmo que ele tivesse, o Trump não teve coragem de taxar pelo menos 700 itens, 700 produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Você acha mesmo que o Trump iria simplesmente excluir o sistema financeiro do Brasil, do sistema SWIFT, iria impedir que os bancos fizessem transações financeiras, iria impedir, inclusive, que os americanos pudessem comprar produtos do Brasil? Como que iria ficar os Estados Unidos se ele fizesse uma loucura dessa, cara? Gente, pelo amor de Deus, gente, vocês pedem pra gente zoar vocês, cara. A gente não quer zoar. Mas aí, bolsonaristas, vocês vêm no comentário pedir, implorar, olha, me zoa que eu sou, me zoa porque eu não tenho capacidade cognitiva pra entender as coisas. Eu sou influenciável, tá? Eu me iludo. Eu quero acreditar nas coisas que a extrema-direita espalha nas redes sociais, tá? Vocês se esforçam pra acreditar em conversinha, papo furado, blá, 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 da extrema-direita, bicho, tá? Vocês pedem pra virar memes. Acabando os argumentos do Eduardo Bolsonaro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Elon Musk, cara. Vai dar um chute, um pontapé nas nádegas do Eduardo Bolsonaro, e aí vai ser bonito. A gente vai estar aqui pra zoar de novo. Fazer o quê? A gente tá aqui pra zoar mesmo, né? Não tem como ter empatia com vocês, bicho. Não tem, sinto muito. Enfim, pessoal, deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilha e siga o canal se ainda não for seguidor. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Galera, o presidente Lula humilhou o Trump, e humilhou em grande estilo, mostrando o quanto o presidente Lula é diferenciado. Parabéns, presidente, mandou bem demais. O presidente Lula, que passa o fim de semana em Brasília, no Palácio da Alvorada, postou um vídeo em suas redes sociais plantando uma muda de uva Vitória, a uva sem caroço, e mandou um recado ao presidente norte-americano Donald Trump. O presidente afirmou que não vai adiantar o presidente Trump taxar a uva brasileira, porque se for necessário, ela será usada na merenda escolar. Diz também que gostaria muito que o Trump viesse ao Brasil conhecer verdadeiramente o povo brasileiro, mas mandou outro recado. Afirmou ainda que está plantando alimento e não ódio. Um recado direto do presidente norte-americano. Eu trouxe aqui esse vídeo para vocês. Vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixe a curtida, compartilhe esse vídeo. E se gosta de conteúdo como esse, quem puder e quiser contribuir com o trabalho, qualquer apoio aqui será muito bem-vindo. Siga com o presidente Lula. Aqui é um presidente que bota a mão na massa, pô. Veja, aqui eu estou plantando uma uva Vitória. É uma uva do Vale do São Francisco. Não adianta o presidente Trump taxar a nossa uva, porque se for necessário ela vai para a merenda escolar, sobretudo que é uma uva sem semente. Boa. Então está aqui plantado e registrado o primeiro pé de uva Vitória no Palácio do Alvorada. Isso aqui não é fake news, nem inteligência artificial. Estou com a mão suja mesmo de terra. É uma uva brasileira, desenvolvida por uma empresa chamada Embrapa, que é uma das maiores empresas, sabe, tecnologia agrícola do mundo. Do mundo, isso. Por isso, presidente Trump, eu queria aproveitar esse sábado que eu estou plantando o pé de uva Vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que eu espero que um dia você possa visitar, a gente possa um dia conversar, para que você possa conhecer o Brasil verdadeiro.
O Brasil do povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que gosta dos Estados Unidos, que gosta da China, que gosta da Rússia, que gosta do Uruguai, que gosta da Venezuela. Nós gostamos de todo mundo. Boa. Agora, isso aqui é um exemplo. Eu estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio. Eu espero que um dia a gente possa conversar, presidente Trump, o senhor aprender a qualidade do povo brasileiro. Depois dessa, vamos ver se vai aparecer alguma alma cebosa dizendo que o presidente Lula não faz nenhum aceno de quem quer conversar com o Donald Trump. Deixa nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí. Foi por isso que eu fiz o web. Tamo junto. Vocês viram a última ameaça do Dudu Bananinha, o conspirador? Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta do Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Too late pra quem, Bananinha? Tarde demais pra quem, exatamente? Bananinha, o conspirador, publicou esse vídeo no dia que ele ficou sabendo que o Supremo Tribunal Federal marcou finalmente a data do julgamento de Bolsonaro, que vai começar dia 2 de setembro. A megalomania tá pegando solta ali. Bananinha, um deputado do baixo clero, tá se achando o máximo. Ele diz mais no vídeo, ele diz: me escutem porque eu tenho acesso à Casa Branca. E daí, não sou diplomata, mas isso tudo, na verdade, tem a ver com algo chamado desespero. Porque Bananinha teve uma derrota recentemente. Sabe qual foi? O sistema SWIFT sinalizou que não aplicará sanções dos Estados Unidos ao Xandão. O sistema SWIFT, ele é sediado na Bélgica e o chefe global de assuntos corporativos, Aidan Allen, falou o seguinte: o SWIFT segue o marco legal europeu e não está sujeito às sanções arbitrárias de países específicos. Primeira derrota dele. E a segunda coisa que deve estar incomodando o Dudu Bananinha é que, semana passada, finalmente Hugo Mota encaminhou à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara vários pedidos de cassação do Bananinha. Então, o nome disso, como eu falei, chama-se desespero. Bananinha, o minúsculo, não sabe mais o que fazer. Ele pode continuar ameaçando. Ele pode ficar achando que tá arrasando. Mas o final de tudo vai dar tão ruim pra ele. Vocês não acham? E o plano falhou. Brasil e Índia são os países mais afetados pelas tarifas do Trump. Mas o tiro saiu pela culatra e o Trump conseguiu fortalecer esses dois países dentro do BRICS. Começa agora uma visita do ministro de Relações Exteriores da China para a Índia. Depois de 3 anos sem contato, uma relação conturbada por conta de uma questão fronteiriça, os países estão se reaproximando por causa das tarifas do Trump. E o presidente Lula, é claro, aproveita que a Índia está abrindo os braços para o BRICS e marcou uma viagem em janeiro, com 500 empresários brasileiros para abrir novos mercados e fortalecer as negociações com a Índia. A verdade é que a Índia, tendo a 3ª maior economia do mundo e sendo o país mais populoso da Terra, tem um superávit com os Estados Unidos bem grande. E é isso que o Trump quer mudar. Só que a sua estratégia de utilizar a compra de petróleo russo como desculpa deu com os burros na água. E a Índia, ao invés de se submeter, resolveu se aproximar ainda mais do BRICS. Quem se deu bem nisso tudo, na verdade, foi a China, a Rússia, o Brasil, que são os países que querem o fim do dólar e ameaçam de verdade os interesses do Império Americano. Gostou da informação? Compartilhe esse conteúdo, comenta a sua opinião e já me segue para mais novidades. Eu queria que vocês entrassem no site americano procurar uma picanha. Uma picanha hoje estava sendo vendida, 1 quilo de filé estava sendo vendido a $150. Porque uma das coisas que eu acho que o presidente Trump não pensou é que, embora ele diga que está juntando muito dinheiro, os produtos taxados a todos os países do mundo vão aumentar de preço nos Estados Unidos. Isso não existe milagre. Em economia não tem milagre. Se fosse fácil, o mundo não tinha problema. Porque todo presidente pensa que é milagroso. E como não tem milagre, não tem mágica, a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade. Porque nós vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para sobreviver às empresas deles. O Brasil, houve um tempo, Reinaldo, que o Brasil dependia do nosso comércio exterior 25% dos Estados Unidos. Hoje é só 12%. Do 12%, apenas 4% foram taxados pesadamente. Portanto, do ponto de vista econômico, nós estamos com uma certa tranquilidade. Obviamente que nós temos o aço, que é uma coisa delicada, nós temos indústria de máquina, nós temos o café,
café, que nós vamos tratar com carinho, mas se os americanos quiserem tomar café, tem pouca gente com capacidade de oferecer a oferta de café de qualidade como o Brasil.